Fim dos tempos. A extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 5. As características dos filhos desobedientes aos pais. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quinta característica: desobedientes a pais e mães. Neste texto, a palavra de Deus descreve com clareza as características dos tempos difíceis que estamos enfrentando, especialmente no que diz respeito à desobediência dos filhos aos pais. Nestes últimos dias, estamos presenciando uma geração que, lamentavelmente, se afasta dos valores sagrados e se entrega a padrões contrários aos princípios da palavra de Deus. A desobediência aos pais listada no versículo está entre outras características que refletem uma desconexão espiritual. Neste contexto, os filhos desobedientes tornam-se egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos e profanos. A falta de amor e empatia pela família, a ausência de reconciliação, a desumanidade e a busca desenfreada pelos prazeres são tristes evidências dessa realidade. A Bíblia menciona diversas passagens que abordam a questão da rebeldia e suas características. Entretanto, a nossa abordagem cristã aos filhos rebeldes deve ser enfatizada numa correção amorosa que busca a restauração dos tais. Portanto, vamos analisar alguns aspectos relevantes das características dos filhos rebeldes nos últimos dias. Primeira característica: desobediência. A desobediência é uma marca central da rebeldia. Filhos rebeldes muitas vezes resistem às instruções e orientações dos pais, desconsiderando suas autoridades. Entretanto, diz a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Essa passagem destaca a importância da obediência que os filhos devem aos pais. Isso enfatiza que a obediência deve suceder dentro dos princípios e ensinamentos bíblicos, respeitando a vontade de Deus. Contudo, os filhos rebeldes são contumazes, incorrigíveis, que não escutam os bons conselhos dos pais, mesmo quando são corrigidos e disciplinados. Segunda característica: teimosia e dureza de coração. A teimosia e a resistência à correção são características comuns dos filhos rebeldes. Eles endurecem seus corações para conselhos e disciplina, logo atraem sobre si mesmos repentina destruição. Diz a palavra do Senhor: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Terceira característica: falta de honra e respeito. A rebeldia muitas vezes se manifesta na falta de honra pelos pais e pelas autoridades espirituais. Isso inclui atitudes insolentes, palavras desrespeitosas e desconsideração pelas regras estabelecidas. Portanto, diz a palavra do Senhor: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 a 3. A honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Logo, os filhos que honram desfrutam de uma vida com qualidade e longevidade. Quarta característica: busca de independência prematura. Os filhos rebeldes, em suas tolices, buscam de forma imprudente a independência de maneira prematura, desconsiderando a instrução e a experiência dos pais. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Provérbios capítulo 15, versículo 5. Portanto, a palavra do Senhor adverte os filhos rebeldes: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Quinta característica: associação com as más companhias. A influência de más companhias pode levar os filhos a se rebelarem contra os valores e princípios ensinados pelos pais. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, somos exortados: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Muitos jovens pensavam que jamais seriam influenciados pelas más companhias, mas foram enganados por esses pensamentos egoístas, corrompendo assim os bons costumes em suas vidas. Sexta característica: soberba e arrogância. A rebeldia muitas vezes está ligada à soberba e à arrogância, onde os filhos consideram suas próprias opiniões como superiores e resistem a qualquer forma de correção. Todavia, a palavra de Deus adverte os filhos rebeldes. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Portanto, antes que seja tarde demais, seja humilde e procure viver uma vida que honra seus pais, antes que seja tarde demais. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Sétima característica: ignora os avisos e as advertências. Filhos rebeldes podem agir sem considerar as consequências de suas ações, ignorando os avisos e as advertências de seus pais e da palavra de Deus. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Filhos que não são corrigidos de acordo com a palavra de Deus tornam-se ignorantes, rebeldes e, por fim, envergonharão seus pais. Oitava e última característica: não há arrependimento, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus capítulo 12, versículo 17. A exemplo de Esaú, a incapacidade ou a relutância em reconhecer o erro e se arrepender é uma característica marcante da rebeldia persistente dos filhos rebeldes nos últimos dias. A desobediência não é apenas uma questão de regras quebradas, mas reflete em nossa comunhão com Deus. Portanto, devemos buscar continuamente a face do Senhor em oração, pedindo sua graça para moldar os corações de nossos filhos. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, há uma promessa para os filhos. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nossas orações devem ser constantes pela juventude, pedindo a intervenção e o derramar do Espírito Santo para tocar os corações e trazer arrependimento e restauração. Que possamos ser exemplos de amor, paciência e perdão, refletindo a natureza do Pai Celeste, que pacientemente aguardou o retorno de seu Filho pródigo. Mesmo diante da gravidade de seu erro, não hesitou em perdoá-lo e recebê-lo de volta. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 18. A exemplo do nosso Pai Celestial, é importante abordar os filhos com amor, sabedoria, paciência, buscando sempre a restauração e o bem-estar espiritual e emocional deles. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa promessa nos incentiva a investir na educação e formação de nossos filhos, orientando-os com amor e instrução fundamentados na palavra de Deus. Queridos pais, que nestes últimos dias possamos orar para o Espírito Santo nos guiar enquanto enfrentamos esses tempos tão difíceis. Bem, queridos, chegamos ao final do 5º episódio desta série. Não deixe de assistir o 6º episódio. Neste momento de reflexão, convidamos os filhos a examinarem seus corações. E se porventura perceber esta característica de extrema impiedade em sua vida, corra em arrependimento aos pés do Senhor. Busque seu perdão e permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração para moldá-lo à imagem de Cristo Jesus. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nestes últimos dias tão difíceis,
Nos ajuda a instruir nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, para que possamos ter uma juventude restaurada, obediente, firme e forte no teu santo caminho. Conceda seu perdão àqueles filhos que em arrependimento dobraram seus joelhos, confessando suas rebeldias diante de ti, para que possam seguir o exemplo de obediência de nosso Senhor Jesus, que mesmo diante das afrontas e perseguições, obedeceu à vontade do Pai acima de tudo. Que nossos jovens, em todos os momentos de suas trajetórias, sejam obedientes em santidades no Espírito Santo. Ó Espírito Santo, continua nos guiando para que nossas atitudes, decisões e ações sejam em obediência para a glória de Deus e edificação da Igreja do Senhor. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.